seja bem-vindo a mais um programa Saia em Ação, aqui no mês de março de 2021, em que a gente comemora mais um mês das mulheres, já que no dia 8 a gente comemora o Dia Internacional das Mulheres. E hoje, com aquele tema Mulheres que Inspiram, nós trouxemos aqui a promotora de justiça criminal, Érica Figueiredo, que é moradora de Niterói, escritora, e vai contar um pouquinho da trajetória, da história de vida dela para a gente. Tudo bem, Érica? Seja bem-vinda. Bem, Érica, somos charais, né? Mesmo nome. Exatamente, já gostei. Pois é, eu também. Yara, mais uma vez, administradora Yara Resina, que é coordenadora da Comissão Especial da Mulher Administradora do CRARJ e nossa anfitriã. Tudo bem, Yara? Tudo bem, Érica. As duas Éricas, né? A Érica, pode falar no plural. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui para ouvir muito sobre você. O prazer é todo meu, Yara. Vai ser uma honra poder conversar com você. Coisa boa. Bom, vamos começar. Conta um pouquinho, Érica, conta um pouquinho da sua história, de como você chegou até onde você está. Depois a gente vai falar para onde você quer ir. Mas conta um pouquinho de como você chegou onde você está agora. Vamos lá. Eu venho de uma família humilde. A minha mãe é filha de alemães que vieram fugidos, né, da Segunda Guerra, antes da guerra começar, porque o meu avô tinha alguns parentes judeus e desde a década de 30 já estava havendo uma grande perseguição aos judeus na Alemanha e o meu avô, no final de 1929, veio com a minha avó, né? O meu avô era alemão, minha avó era inglesa e eles vieram para o Brasil. Ele tinha posses lá e acabaram chegando aqui e perderam tudo quando deixaram tudo para trás e vieram embora. E a minha mãe, porque a mãe dela faleceu, ela acabou sendo criada na casa de uma outra família. Tempos muito difíceis, esses tempos do pós-guerra, o meu avô precisou procurar emprego, a esposa tinha falecido, e a minha mãe foi criada por outra família, mas essa família permitiu que ela estudasse, ela conseguiu fazer normal, se formou professora, e depois, já com 40 anos de idade, já com 2 filhas, foi fazer faculdade de pedagogia. Que bacana. Pois é, a minha mãe, ela dizia pra gente que a gente tinha que estudar, que a única coisa que o pai dela dizia, que a única coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento. Então, ela sempre fez com que eu e minha irmã estudássemos com bolsa de estudo em colégios particulares. Para isso, a gente precisava estudar muito para conseguir ganhar as bolsas, não ter que pagar, né? A minha mãe se casou com meu pai, eles não tinham muito recurso, mas isso exigia que a gente fosse muito dedicada aos estudos sempre. E isso foi uma coisa que me acompanhou pela vida. Eu, muito nova, fui trabalhar, né? Eu queria ter dinheiro para comprar as minhas coisas, para comprar roupa, fui trabalhar em loja e nunca parei de estudar. Passei para a UF e assim que entrei na faculdade, percebi que ia ter que fazer uma escolha, porque não ia conseguir conciliar essa vida no comércio com a vida de estudos, porque como eu não tinha nenhum conhecido na área jurídica, nenhuma pessoa com escritório, ninguém que pudesse me apadrinhar numa carreira, eu achei que estudar para concurso seria o melhor caminho, já que a vida toda eu tinha sido muito estudiosa. Então, eu saí da loja, com o dinheiro da loja eu comprei a cantina da minha academia, uma lanchonete, né? Me tornei monitora de direito romano na faculdade, que me pagava um salário mínimo por mês, e com essas 2 fontes de renda eu toquei a faculdade. E estudando bastante, né, fiz a prova da OAB, consegui a carteira provisória, depois consegui a carteira definitiva, e no final da faculdade eu já dava aulas de direito penal e processual penal para algumas pessoas que estudavam para fazer prova da OAB. Eu dava aulas particulares, dava aulas até em alguns cursinhos. Faltava 1 ano para eu me formar e eu já estava dando aulas. Quando eu me formei, 1 ano depois eu passei no concurso, com 25 anos eu já era promotora, né? Eu sou promotora há 24 anos, estou entregando a minha idade aqui. Vamos fazer as contas. Mas, assim, foi uma trajetória de muita luta, né? Uma trajetória, assim, permeada por muitos desafios. Logo que eu passei no concurso, menos de 1 ano depois eu engravidei, e aí eu tive um filho já, muito nova ainda, começando a carreira. Então, esses desafios todos também que a maternidade apresenta, eu tive que aprender muito cedo a conciliar todas essas funções, e eu dava aula de penal e processo penal. Como eu tenho 2 filhos, um de 22 anos e um de 13,
Quando eu engravidei desse meu filho mais novo de 13, eu achei que era hora de parar de dar aulas. Eu ficava muito tempo fora de casa, eu também, durante a gravidez dele, precisei ficar de repouso. E aí eu interrompi essa carreira de professora e, recentemente, no ano passado, no começo da pandemia, a gente estava todo mundo trancado em casa, né, e tudo, e eu mandei um artigo meu para um colega de profissão, e ele escreve para vários jornais, e ele, sem eu saber, encaminhou o meu artigo para o Tribuna Diária, para o editor do Tribuna Diária, e esse editor entrou em contato comigo e me convidou para ter uma coluna semanal. Disse que eu tinha muita vocação para escrever. Eu comecei escrevendo para o Tribuna, comecei a receber muitos convites para entrevista, para lives, para outros artigos de outros veículos de comunicação, e hoje eu escrevo para 3 jornais, eu sou do quadro fixo do Jornal da Cidade Online para lives e artigos. O Jornal da Cidade Online tem uma revista digital e uma vez por semana o meu artigo sai publicado na revista Verdade, e eu acabei me encontrando aí nessa segunda carreira, que quando eu me aposentar, eu acredito que seja isso, que eu vá fazer, porque eu tenho muito prazer com isso. Eu também criei, através da ajuda do meu filho, que é publicitário, um site no Instagram que é público, um perfil público, e eu faço posts diários de filosofia, de regras de bem viver, às vezes falo um pouquinho de religião ali, falo de vida, e esses posts diários de segunda a sexta eu faço, e isso também tem sido muito gratificante para mim, tenho recebido um retorno muito bacana, e é isso, já com 24 anos de profissão, eu descobri uma nova vocação, né, e é isso, a trajetória é essa, gente, não tem muito mistério, não. É interessante uma trajetória constante de conhecimento, né? Está sempre buscando um conhecimento, né, Érica? É sim, a área tem mestrado, eu também sou doutoranda pela Universidade de Coimbra em Direito Penal. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito da vida acadêmica, e muito embora a vida de promotora tenha sempre me tomado bastante tempo, eu sou muito dedicada e tudo, eu nunca deixei de estudar, nunca deixei de fazer cursos, nunca deixei de querer aprender mais. Hoje eu me dedico muito ao estudo da filosofia e da história, e acabei enveredando muito por um tema assim nos meus artigos, sabe? Uma coisa mais humanística, e tenho estado muito realizada com isso. E trabalhar com direito penal é interessante, que a gente não vê muita gente, né? Trabalhar, querer atuar diretamente com direito penal. O que te levou a fazer isso, a atuar, a escolher o direito penal? E por ser mulher, você sofreu algum tipo de barreira? Você viu alguma barreira com isso, Érica? Conta pra gente essa parte. Bom, a função de promotor, ela é essencialmente criminal, né? Os primeiros promotores eram aqueles promotores que trabalhavam com crimes contra a vida, no tribunal do júri, acusando o réu, né, por matar ou tentar matar outra pessoa ou outras pessoas. Então, a vocação básica do promotor de justiça sempre foi a dos crimes contra a vida. Com o tempo, com a evolução da humanidade e também no Brasil, depois da nossa Constituição de 88, que criou muitos direitos sociais, a função do promotor se ampliou muito. O promotor ele passou a ter uma função na defesa de direitos sociais, de direitos difusos, de direitos humanos, de muitos outros direitos que nem eram contemplados antes pela figura do promotor. O promotor não atuava numa série de coisas que, a partir dessa Constituição, que a gente chama de Constituição Cidadã, que ela ampliou muito os direitos, né, de todos, o promotor ele ganhou um papel assim, de protagonista na cena social. E aí a gente tem promotores de família, promotores cíveis. Na faculdade eu me apaixonei pelo direito penal, tanto que eu dava aula de penal e processo penal para quem estudava para tirar a carteira de advogado, né? E eu fui professora de direito penal durante vários anos. Mas, em paralelo a isso, eu atuei como promotora de vara de família durante 15 anos. Então, eu tinha essa área acadêmica do direito penal, mas não tinha área de atuação criminal na prática da minha atividade como promotora. Em 2016, eu resolvi dar uma virada de chave, sair da área de família e ir atuar nessa área que eu sempre gostei de lecionar, mas nunca tinha trabalhado efetivamente como titular. E então eu fui para uma promotoria criminal,
Também fui fazer uma escola de altos estudos criminais em São Paulo, que era uma escola de finais de semana, que durou 2 anos. E aí eu me aprofundei em várias outras áreas, além do direito criminal, a área da filosofia, a área da antropologia, a área de perícias, a área da criminologia, e foi uma coisa que eu percebi que para que eu tivesse uma visão mais abrangente do direito, da aplicação efetiva do direito, eu tinha que estudar essas outras ciências. E aí surgiu essa paixão aí pela história e pela filosofia, que estavam adormecidas, aí elas foram despertadas, mas a área criminal, ela foi a minha área de iniciação, digamos assim, desde a faculdade. Na minha carreira eu não senti nenhum tipo de dificuldade por ser mulher. No meu concurso passamos 48 classificados, 30 fomos mulheres. Hoje as mulheres têm um protagonismo muito grande, né, na carreira jurídica. Dizem que as mulheres são mais estudiosas, né? É verdade, eu ia falar isso. As mulheres, elas acabam passando hoje em maior número, então, por mais que a gente tenha tido no passado mais homens do que mulheres, vai chegar um momento que as mulheres vão ultrapassar o número na carreira, porque sempre passam mais mulheres do que homens nos concursos. Então, eu nunca me senti diferente na carreira por ser mulher. É uma carreira bem específica, né? Todos têm direitos iguais e atuações iguais, independente de sexo. Então, especificamente na minha área, essa distinção não existe. É claro que talvez eu possa ter trabalhado com um juiz ou outro que era mais machista, que era meio esquisito, mas não sei nem se era porque eu era mulher. Talvez por eu ser muito nova, etc., né? Mas, assim, uma atuação discriminatória por ser mulher, nunca senti, não. E, Yara, conta pra gente, na sua carreira, você sentiu isso alguma vez na sua trajetória profissional? Olha só, por incrível que pareça, algumas vezes aconteceu sim, porque inclusive eu sou administradora e eu trabalhei muitos anos numa empresa que atividade fim, ferrovia, então era engenheiros, né, que são os protagonistas, né, da empresa. Então, assim, houve um pouco não é barreira, mas é um pouco de menos portas abertas, né, para as mulheres, mas estava ligado muito também à profissão, né, escolhida, porque eu via, porque isso também acontece muito. Na empresa, era uma empresa de economia mista, uma empresa, né, é diferente. Se for uma empresa privada, aí, como a Érica falou, aí pode até acontecer com mais, né, mais transparência, essa barreira, né? Numa empresa pública, todos passam, aquele que fez a prova e passou é igual ao outro, não tem distinção, né? Quando você passa para uma área privada, é que você pode encontrar essa distinção e depende também da área. Por exemplo, se a área privada for na área da medicina, aí você já não encontra tanto essa também diferença, né? Então, depende muito da área, assim, onde a pessoa está trabalhando, né? Mas a Érica realmente ingressar numa área de direito penal, que outrora era mais assim vinculado realmente a crimes, né? Não, crimes contra a vida humana, crimes, né, violência, né? Hoje, como você falou, o direito penal ele perpassa na vida de qualquer um, desde, né? Assédio moral é direito penal, né? Assédio moral é direito penal, não é isso? Né? Então, todo tipo de coisas assim, e você, então, o direito penal, ele ficou mais dentro do cotidiano das pessoas, né? Não é mais aquele negócio, não, é só para quem comete um crime de violência contra o ser humano, ou contra um animal, né? Ele tem uma outra leitura depois dessa Constituição Cidadã, né? Hoje até o crime de trânsito, ele é abarcado pelo direito penal, né? Se tiver lesão ou morte da vítima, até o crime de trânsito é julgado no direito penal. É mesmo? Não sabia. Sim. Que aula maravilhosa, hein? Com certeza, eu adoro aprender nas minhas entrevistas. Estou aprendendo aqui muito. Adoro. Obrigada, gente. Obrigada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você citou que após engravidar do seu segundo filho, né, você optou por não dar mais aulas. Como é que sempre foi para você essa relação maternidade, carreira,
casa. Como que você lidou com isso? Qual foi o malabarismo que você fez? Porque o malabarismo a gente sempre faz, né, Yara? Qual foi o malabarismo que você fez? Olha, gente, sempre foi muito difícil. Eu não fiquei casada com o pai do meu filho mais velho, e eu me casei com o pai do meu filho mais novo, engravidei, mas sempre foi muito difícil conciliar tudo, porque eu sempre tive audiências a tarde toda, eu dava aulas, então, assim, era uma correria. Eu digo que eu aprendi a delegar bem. Eu conquistei confiança em bons empregados e precisava delegar, né, para a funcionária da minha casa ou para babá de um filho. Meus filhos, desde do maternal, foram para o colégio, né, e às vezes eu não podia levar ou não podia buscava um colégio próximo de casa para que a babá pudesse levar ou buscar. O fato também de ter condições de pagar profissionais ajudou bastante, né, claro, evidentemente, a minha carreira me proporcionou isso, mas eu acho que a gente vive num equilíbrio muito tênue aí do nosso tempo, da nossa rotina, sem parar. E quando a gente é profissional, quando a gente tem filhos, eu também sempre tive muito claro que era aquela profissão que me sustentava, que pagava as contas, né? Então, não precisava trabalhar, era uma carreira, assim, de ponta e de muita responsabilidade. Às vezes tinha um júri para fazer, quando era promotora substituta, cheguei a substituir colegas no júri, tinha que varar a noite estudando aquele júri, que ia fazer tribunal do júri no outro dia, e tinha criança pequena, e bota a criança para jantar, bota a criança para dormir, depois que vai estudar, preparava a aula de madrugada. Por isso que quando houve o repouso do meu filho mais novo, eu acho que quando eu percebi que dava para também levar uma vida um pouco mais tranquila, tirar o pé do acelerador, um pouco mais em casa, eu também já estava com 35 para 36 anos, aí eu acho que também foi uma escolha bem consciente, tipo, agora eu preciso desacelerar um pouco, sabe, porque é muito corrido, não dá, e a gente sempre se equilibra, né? Toda mulher que acumula funções, ela sempre tem que dar um jeito de se equilibrar. Mas também nunca reclamei disso. Acho que, assim, a gente lutou muito por esse papel na sociedade. Sim, acho que há funções que só a mulher pode desempenhar mesmo dentro do lar. E acho que é um privilégio poder estar vivendo um tempo em que a gente tem as duas funções, né? Não ficar só em casa ou não ser só do trabalho. Acho que sabendo conciliar, dá para equilibrar. Eu, pelo menos, cheguei viva até aqui, né? Estou com 49 e, assim, não me arrependo de nada. Eu acho que tive uma trajetória, assim, de bastante sucesso pessoal e profissional. Sou muito feliz com a minha vida. Yara, como é que você lidou com essa coisa também de balancear todas as Yaras dentro de uma só? Como é que você viu isso? É difícil mesmo, a Érica falou tudo aí. Agora eu não tive a coragem dela, não. Teve 2 filhos, eu só tive um. Então, eu só tive um e tem 3 netos. E agora fico rodando os pratinhos lá com os netinhos também. Não é fácil, não. Você tem que apagar um incêndio aqui, rodar um outro pratinho do outro lado, né? Eu digo que é sempre mágico, tem que ficar rodando o pratinho, aquela figura, porque você faz isso. Por que você faz isso? Porque você também tem que contar, você mesmo falou aí, quando a pessoa tem a possibilidade de contar com alguém para ajudar, né? Porque a gente nunca pode esquecer que sempre tem alguém que vai fazer o feijão. Alguém vai fazer o feijão da casa, né? Exatamente. Não é? Exatamente. E aí a gente vai driblando a vida. Também nunca me aborreci com isso, não. Eu sempre fiquei de madrugada também, trabalhando, olhando o processo. Também não sou advogada, mas tinha processo lá para a gente olhar, processo de licitação, olha só. Né? Muito detalhe, né? Pesado, né? Então, tinha que olhar de madrugada também, ou então trabalhar com números também, que foi minha área. Trabalhei muitos anos com números, né, de orçamento. Então, trabalhava até de madrugada também. Mas vamos em frente, estamos lutando, né? E engraçado, depois eles crescem e faz até falta, né? Agora que meus filhos são super independentes, o mais velho já está com 22, a gente sente um pouco de falta dessa rotina, assim, deles sempre por perto. A gente acostuma a equilibrar mesmo, a gente vai dando conta aqui, ali, a gente se vira, a gente dá um jeito, né? Verdade. E dá tanto um jeito que aí me bateu uma coisa aqui. Você sempre foi uma empreendedora, Érica. Você, o comércio, né, a cantina da academia,
e agora, depois de tantos anos de carreira consolidada, está empreendendo na escrita, né? E como é que você vê essa coisa de sempre estar querendo mudar, de sempre ser uma mulher que empreende no que deseja, né? Como que você vê isso para você e para o mundo? Érica, eu sempre usei uma frase, eu sempre falei o seguinte, que na vida o importante é caminhar. Eu nunca gostei de ficar estacionada. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito estudiosa, e eu sempre tive uma característica de tentar buscar o melhor nos outros e o melhor em mim. Tanto que eu sempre tentei, por exemplo, com os meus filhos, ver os talentos deles e incentivá-los para que eles buscassem se realizar nas áreas em que tenham talento, para justamente não despenderem energia demais com coisas que lá na frente não vai fazer diferença para eles, né? E eu também sempre fui assim comigo mesma. Eu tinha uma insatisfação interna, alguma coisa que faltava preencher profissionalmente, que apesar de gostar muito de ser promotora, havia uma lacuna. Como eu não sabia bem o que era, em 2016 eu voltei a estudar, e eu voltei a estudar com muito afinco. Fiz muitos cursos, esse curso em São Paulo, um fim de semana por mês eu ia para São Paulo, e a gente tinha aula sexta e sábado o dia inteiro. Através disso, eu fui descobrindo aí essa vocação para filosofia, para história, para escrever sobre esses temas, fazendo um link com o direito, a história da humanidade e o que a gente está vivendo hoje. A história é cíclica, muitos períodos se repetem. Se a gente tiver a chance de observar a história, a gente vê o que está acontecendo parecido e qual pode ser a consequência com base num fato histórico lá de trás. Isso começou a ser muito interessante para mim, e eu percebi que eu gostava disso, de ficar estudando, de ficar vendo série histórica, de escrever. Tive a sorte de ser apreciada na minha escrita por um bom editor, né? O meu próximo livro, por exemplo, vai sair mês que vem pela Editora Armada. É o editor do Tribuna Diária que me abriu essa porta, né? Mês que vem eu publico, já estou com um livro pronto, que já está no forno. Quem vai fazer a capa do meu livro é meu filho, que é designer. Que legal! Que prazer, né? Muito, é uma realização muito grande. O pessoal da Armada adorou o trabalho dele, ele já está contratado para outras capas. Né? Que bacana. Então, é muito gratificante para mim, né? Eu acho que essa coisa de deixar um legado. Eu sei que eu deixei um legado com o direito, porque eu ajudei muitas vidas, muitas pessoas, principalmente durante os anos em que eu fui promotora de vara de família, 15 anos ajudando pessoas que não conseguiam resolver seus problemas familiares, né? Porque quando há a falência da família, o caminho é a vara de família, né? Seja porque não se entendem sobre pensão, sobre guarda, o casamento acabou, e você poder ajudar nesse processo e tentar encontrar uma solução para aquelas famílias, para eles aquilo é vital. Às vezes as pessoas estão girando em círculos em torno daquilo há muito tempo, né? As vidas estão paralisadas. Você conseguir ajudá-los a ordenar as próprias vidas é muito bom. E hoje eu estou ajudando as pessoas a ordenarem as vidas com os meus textos. Muita gente me escreve, me manda direct, me manda messenger e fala que o meu texto tal era o que ela precisava ler naquele momento, que está mudando a vida dela, que está me seguindo não sei aonde. Isso tem sido muito gratificante para mim, realmente muito gratificante. Eu sou uma seguidora, hein? Eu sou uma seguidora, estou sempre lá. Ai, que bacana! Fico muito feliz. No Instagram? No Instagram. Que bacana, que legal. Fico muito feliz. Muito obrigada. Coisa boa. Bom, Érica, e para encerrar o nosso papo, já que você é uma mulher que inspira, né? Eu queria que você deixasse aqui para quem está assistindo a gente uma característica sua que te acompanhou durante toda a vida, para que possa inspirar outras pessoas, outras mulheres a serem tão bem-sucedidas quanto você. Eu acho que a característica que me define é a determinação. Eu passei por muitos obstáculos na vida, de todos os tipos, desde que nasci, né, uma infância pobre, uma vida muito difícil, depois uma juventude difícil, uma maternidade difícil. Meu filho mais velho nasceu de 7 meses, nasceu muito doente, me deu muito trabalho, e não tive apoio. A minha mãe desenvolveu Alzheimer muito nova, com 60 e poucos anos, não me ajudou
muito nessa tarefa, não pôde me ajudar, né? Então, eu sempre fui muito só nesse caminho, eu só tenho minha irmã, nossa família é muito pequena, né? Então, assim, a determinação. Nunca desistir, apesar de todos os obstáculos, desafios, acreditar sempre que amanhã vai ser outro dia, aquela coisa meio Scarlett O'Hara, tá tudo queimando, né? A fazenda, e ela, não, amanhã vai ser outro dia, e arranca a cortina, faz um vestido, vai pegar empréstimo, né? Com um vestido feito de cortina, porque precisa pagar para reconstruir a fazenda, é mais ou menos isso aí. Né? Eu acredito que a vida é superação, é serviço, é trabalho, trabalho no bem, fé, doação para o próximo. Eu acredito que a gente tem que devolver para a sociedade o que Deus deu para a gente. E eu sempre me mantive muito empenhada nos meus propósitos. Alguns eu não descobri de imediato. Esse de escrever, por exemplo, um propósito que é novo na minha vida, descobri tem um ano. Mas eu sempre busquei muito descobrir quais eram os meus propósitos, qual era o sentido da minha vida, por que eu estava aqui, por que Deus me colocou naqueles lugares em que Ele me colocou e me deu as coisas que Ele me deu, e não me deu outras que eu quis, né? E eu sempre busquei respostas, e eu acho que é isso, a determinação aliada à fé, né? Porque eu acho que quando tudo está horrível, você não tem onde se segurar, se você não tiver fé, você está perdido. Você tem que poder ajoelhar no chão, olhar para o alto e pedir ajuda para Deus, porque senão não vai ter para onde correr. Então, em momentos muito agudos, assim, eu quase perdi um filho num acidente de carro em 2019. Esse meu filho mais velho, eu estava fazendo doutorado em Portugal e eu precisei voltar, abandonar tudo lá, porque ele estava aqui fechando um período da faculdade para ir ao meu encontro. E a única coisa que eu pude fazer naqueles momentos dificílimos, ele no CTI, eu lá em Portugal, foi me ajoelhar e pedir para Deus manter meu filho vivo. Não tinha mais nada para pedir, né? E dane-se o que perdesse lá, o que ficasse para trás. O importante era voltar, retomar minha vida aqui, cuidar dele, né? E acreditar que tudo ia ficar bem, e ficou tudo bem, né? Graças a Deus ficou tudo bem. Hoje ele está ótimo, sem sequelas, a menina que estava com ele também sem sequelas, e é isso que importa. Na vida, eu acho que é isso que importa. Que é bom. A missão é trajetória bonita, trajetória bonita de empenho, né? Também que todo o seu empenho foi muito importante em tudo isso, né? Não é só a questão de ser fé, mas empenho seu, né? A própria pessoa tem que ter o empenho em fazer, né? E seguir o seu caminho de vida, não é? Eu acho que principalmente... Muito bonito. Obrigada, Yara. Acho que principalmente a gente não se vitimizar. Que às vezes, quando a gente tem problemas, a nossa tendência é ficar, por que isso está acontecendo logo comigo? Não há, muitas vezes, explicação. Coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Mas a gente precisa superar os problemas e seguir. Caminhar, como eu falei, o importante é caminhar. Né? Não pare de caminhar, não pare de acreditar, e as coisas de um jeito ou de outro, elas vão se resolvendo, elas vão se acomodando, elas vão se encaixando, mas se a gente se vitimiza, é pior, a gente não enxerga um caminho, a gente quer culpar os outros, a gente vai sempre estar achando que a responsabilidade é de alguém, e isso é muito ruim, porque aí a gente não sai desse ciclo vicioso, e o importante é a gente não culpar ninguém, não se vitimizar, agarra o problema e resolve. Depois você pensa, sabe? Não culpe ninguém, não se vitimize, olhe para frente, converse com Deus e acredite, né? Assim, eu falo muito isso lá no meu Instagram, nos meus posts. O meu Instagram, para quem quiser seguir, é Erica com KR Fig, é público, né? E é isso, gente. A única mensagem que eu tenho para deixar é essa, sabe? Obrigada, Érica. Muito obrigada pela sua presença aqui no Saia em Ação. Foi um prazer falar com você. Prazer foi todo meu. Muito obrigada, Yara, Érica, por essa oportunidade. E se precisarem de mim, estou às ordens, é só chamar, tá bem? Um prazer, um prazer. Nós que agradecemos. E um feliz Dia da Mulher para todas nós, né? Para todas nós. Yara, muito prazer falar com você novamente. E vocês que acompanharam a gente até aqui já sabem, todo mês de março, muitas mulheres que inspiram vão passar aqui na sua tela, tá? Te espero no próximo programa. Tchau, tchau.